E o Galo que ficou sem treinador. Estava tudo certo, não com o Renato Gaúcho, e agora deu no que deu. O treinador não virá mais para o Cruzeiro, o Galo. Ô, Léo, tudo depende da entonação que a gente coloca as coisas, né? Na segunda-feira, quem quiser pode voltar no programa de segunda-feira e falar que... E ver lá que o Gão era contra a chegada do Renato Gaúcho, não era a favor, principalmente por causa dos valores e de entender que o Renato Gaúcho é o seguinte, ele fez trabalhos razoáveis e regulares. Eu não acho ele um treinador pelo tamanho da pedida que ele fez, porque, meu amigo, só de impostos praticamente dobrava a pedida dele. Porque você pode fazer o cálculo do seguinte, ele está pedindo 2 milhões livre de impostos, ou seja, a responsabilidade dessa tributação ficaria a cargo do contratante, né, de quem está contratando ele. Além disso, seria responsável pelo pagamento também da comissão do empresário dele e também da comissão técnica dele. Ou seja, uma pedida que ficaria muito alta para os cofres do Cruzeiro. No mínimo, né? No mínimo uns 3 milhões. Eu não falei que ele não ia querer ganhar menos que o Gabigol? Ele falou, eu quero isso, isso e isso, para dar 3.100. Que aí na hora que o Gabigol conversar fiado, eu falo, ó, ganho mais do que eu sei. E tudo é uma condição. E tudo é uma condição de escrita e narrativa. Porque, por exemplo, a internet, ela começa, vem Renato e tal, etc. Começa a dar ruim, começa a falar, ele não foi bem aqui, teve uma situaçãozinha ali e tal. Eu, particularmente, sempre fui contra a chegada dele. Não descarto totalmente a possibilidade de uma nova negociação, mas acho que nesse momento, até se o Renato procurar o Cruzeiro, não vai dar certo. E acho que nós teremos terra vista. Ora, pois, Jopó. Tá inclusive na enquete do nosso X. Agora, enquanto o pessoal vai posicionando aqui, que nova negociação? Ele vai ele deve procurar o Cruzeiro. Baixar? Ele deve procurar o Cruzeiro. Quem? Deve o Renato. Deve procurar o e Cruzeiro. eu Depois de concordo aumentar, com o ele vai Gão. baixar? Eu Vai procurar, concordo com o Gão, certeza. porque você tem treinadores em alta e você tem treinadores que estão estacionados e não vão para frente. E o Renato, para mim, é um deles. Porque ele saiu do Grêmio, foi para o Flamengo. Ali era a chance dele decolar a carreira. Não foi. Foi campeão, mas já logo em seguida saiu. Eu Depois acho que é voltou, mais culpa do clube que dele. Depois voltou para o Grêmio. Então, eu acho que o Renato, ele não evoluiu na velocidade que o futebol moderno exige. Agora, gente, foram atrás do Milito, o Milito quis o Galo. Foi atrás do Cuca, inclusive em dezembro, o Cuca quis o Galo. O Dudu quis ficar no Palmeiras. O Gabigol tá doido pra ir pro Santos. O que tá acontecendo, Galo? Ô, gente, falar uma coisa pra vocês. O atleticano, ele vive à mercê e à sombra do Cruzeiro Esporte Clube. Estamos falando do Cruzeiro. Estamos falando de possibilidade de grandes treinadores que podem treinar o Cruzeiro com custos altos. Agora, aquele negócio. Pro Cuca vir foi uma novela pra vir, não queria vir, tem gente que sai reclamando. Aqui entra jogador, sai torcedor, é torcedor falando mal de centro de treinamento, desmistificando tudo aquilo. E outra coisa, a casa que ele fala que é dele, que toda vez que a gente vai lá, a gente planta mandioca, meu irmão, pode ser até o nosso horto, nossa hortinha lá. Planta a mandioca, ele fica maluco, que até ele fala mal do lugar. E não fica se gabando muito do Cuca, não, porque se o gerente do restaurante dele lá de Curitiba pedir demissão, ele volta. 5 minutos de reunião a gente trouxe ele. Aí ele vira e fala assim, ó, não tô querendo não, acho que eu vou embora agora. Fica meio aninho e vaza, abandona o Atlético, normal. Já a gente volta a falar sobre valores do Renato Gaúcho, outros nomes que estão no nosso X aqui. O Cruzeiro desiste de Renato Gaúcho por causa desses altos valores pedidos. As opções que têm surgido nas últimas horas, o Gão e bancada. O Luiz Castro está com 49% da preferência dos torcedores, mas é o que é mais difícil de vir. Daqui a pouco, para toda a minerada vir ouvir, a gente vai dar informações sobre o Luiz Castro. O Antônio Oliveira está com 13%. O Vasco Matos, outro português que surgiu aí no circuito, 7%, e outra opção está com 31% aqui na escolha dos nossos queridos internautas. E entre as várias participações aqui, comentários, está o Paulo Sérgio Pereira dizendo só de ter Vasco já é síndrome de derrota. Léo, 2 nomes estão na pauta do Cruzeiro. É o Luiz Castro Isso. E o Jardim. Daqui a pouco a gente fala desses portugueses, da dificuldade que é de eles também poderem vir. Combinado? Idioma é uma delas, né, Léo? Hein? O idioma é uma delas, né, Léo? Técnico gringo tem problema de idioma. O Vitor já tem condição de falar com a gente direto do Mineirão, ainda não? Então tá. Então a gente vai, enquanto você vai fazendo a enquete aí, eu vou fazer um convite para você. Puxa aí, meu querido Switcher, essa 13,
que é a Lauda 13, né? Que é exatamente o nosso convite para você, torcedor do Itabirito, você, torcedor do Cruzeiro, para participar do jogo de amanhã, que será no Independência. Estamos sorteando pares de ingressos para a torcida do Gato do Mato e para a torcida da Raposa através do @AlterosaEsp, @AlterosaEsp. Participe com a gente. Tem Vem jogão. com a gente, nação. Vem com a gente, nação. É para Alterosa lotar o Esporte. Indepa? Ah, com certeza. A torcida do Cruzeiro vai fazer a sua parte e tenho certeza que o Itabirito, como mando de campo, vai pensar comercialmente e vai abrir mais ingressos para a torcida do Cruzeiro também, né, Leopoldo? Tá certo, então. Tá aí o Cruzeiro, então, nessa negociação caríssima com o Renato Gaúcho, né? E você aí naquela... Já fritou o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho... Sem óleo, Leopoldo. Senhora. Para evitar colesterol. Isso. Aí é o seguinte, ele teve uma reunião, então, virtual com o Alexandre Matos, com o presidente da SAF, o dono da SAF, Pedro Lourenço, né? A proposta inicial, que seria de 1,5 milhão, que teria sido reduzida para 1.250.000, depois virou 3 milhões de reais. É, por causa da tributação, né? Que ele abriria, que ele não queria que fosse sobre cargo dele. Isso. Encargo dele. Aí a reunião, ó, foi... Render. Não rendeu. Né? Não rendeu Porque- assim, tipo, conversa pra lá, vem pra cá, pode reduzir aqui, pode melhorar aqui, como é que fica essa situação? Você vai pagar minha comissão, você não vai pagar minha comissão? A comissão do meu empresário, como é que fica a comissão técnica, o salário? E quando eu falo sobre render sobre essas negociações. Exatamente. E o que ficou, assim, o que saltou para algumas pessoas, né, do Cruzeiro é que o Toledinho tem razão. O Renato Gaúcho não está querendo ganhar menos que jogador, não. Não. E eu acho que ele tá certo. Como é? E a gente sabe Você que aqui o Gabigol, por exemplo, Deixa eu ver tá Olha só. quase 2 milhões. Do jeito que o Fael é aqui no programa, se você ganha menos do que ele, você Ah. tá perdido. Ele já quer Você tá mandar. perdido, porque ele já quer Ô, Léo. mandar, já quer entrar em tudo. Eu vou aproveitar a notoriedade do Alterosa Esporte para mostrar pro Pedro Lourenço e pro Alexandre Matos, porque tem ventilado um nome por aí. Eu vou falar esse nome aqui, vou falar o nome aqui. Você vai ver a reverberação que vai ter na bancada e, com isso, o que Alexandre Matos e Pedrinho podem concluir. Quer ver só? Vanderlei Luxemburgo está na lista. Está na lista. Confirma. Entendeu? Aí, ó. Ele tem projeto. Aí, ó. Deixa eu repetir para projeto. vocês me ajudarem. Vanderlei Luxemburgo está na lista do Cruzeiro. Ele tem projeto. É porque o nome Neymar dele- tá voltando pro Brasil para organizar um campeonato de pôquer, então alguns nomes vão A gente ressurgir. está vendo aqui o Pedro Lourenço, Gão. Perfeito. O nome do Vanderlei Luxemburgo agrada ao Pedro Lourenço. Repita, Leopoldo. O Siqueira, nome de Vanderlei Luxemburgo agrada ao dono da SAF Celeste, que acha que vê nesse profissional muito valor pelo tudo que ele já fez, inclusive pelo Cruzeiro. Na né? internet. Esse nome chegou Perfeito. até o Pedro Lourenço. Está sendo avaliado, assim como outros que a gente Está sendo o quê, já vai Leopoldo Siqueira? avaliado. Isso, obrigado. Assim Meu como a Deus gente do vai, céu. outros que a gente vai colocar aqui e vai informar. É. Vamos lá, Leopoldo. Você, particularmente, aprova? Leopoldo Siqueira, você com anos de vivência no futebol, a gente sabe que nos anos 90, meados dos anos 2000, o Vanderlei Luxemburgo, fantástico. Chegou a dirigir os Galácticos ali, saiu por causa de um entrevero com o presidente do Real Madrid. Currículo, brincadeira, né? Certo. E tal. Mas atualmente, quando o pessoal fala o nome do Vanderlei Luxemburgo, gente, deixa eu mostrar pra galera. Olha isso, eu não tô levantando bola pra ninguém, não. É pra que o Pedrinho veja e o Matos veja, a torcida tenha ciência. Olha isso, ó. Vanderlei Luxemburgo, bancada. Mas ele fez um Bom bom demais. trabalho no Cruzeiro Bom 2021, demais. ué. Quando? 2020. Não, mas Isso. eu- Me ajuda, não, eles Não, eles eu não vou sabem, mas defender, eles não, estão mas me ajudando. Eu vou Eles não mostrar sabem. você. Ah. Eu acho o Vanderlei Luxemburgo que a gente pode fazer um bom trabalho. Se ele focar, né? Se ele focar, Aqui, ó. ele pode fazer um grande trabalho. É Difícil sobre aí. isso aqui que eu tô falando, Matos. É sobre isso aqui que eu tô falando, Pedrinho. É sobre isso aqui que eu tô falando, ó. Vanderlei Luxemburgo. Não, é um bom nome. É sobre isso que eu tô falando, entendeu? Para o pessoal não falar, você tá Eu levantando a aprovo. bola pra bancada. É pra que eles vejam lá Isso. o que o torcedor... Eles vão comemorar se o Luxemburgo chegar aqui, meu amigo. Mas não tem nada assim negociando ainda, né? Não tem ninguém Mas só negociando. de ser avaliado, Está como avaliando. você falou, foi pra O falar. nome foi colocado à mesa do Pedro Lourenço. Ô, Léo, E do- mas eles do vão Alexandre tomando não de todo mundo aí. Já vamos deve colocar estar os chamando o portugueses português aqui. lá do Vamos aos sub-20 portugueses, do olha pra Benfica. Matos. Pois é, coloca os portugueses aqui, por gentileza. Você conhece assim de cara? Conheço. Então. Galera que tá aí é boa. Léo Jardim O tá Léo, aqui. o Léo Jardim Luiz tem, Castro. tem questões pessoais que os
seguram na Europa. Ele fez Exato. uma condição para rejuvenescer também, então uma parceria com o Cruzeiro. O Carvalhal, Bom nome, bom nome. mas também difícil negociação. Luiz Castro Léo. teria dito nos contatos celestes que prefere ficar no exterior e tudo mais. O contrato está acabando lá. É pelo seguinte, Na porque Arábia. ele tem uma passagem pelo Botafogo, E aqui no pode Brasil. estar voltando para o Botafogo, essa informação que a gente tem. Perfeito. É porque ele tem uma passagem pelo Botafogo e entende que deixou pelo meio caminho isso que ele fez. E a preferência dele seria continuar a carreira dele na Europa e voltando para o Brasil, ele daria preferência para o Botafogo por causa disso. Desses três aqui, se você disse para o Gão escolher, eu escolheria o Jardim, porque eu acho que ele tem um currículo muito bom e dentro da pedida dele não chegaria a valores astronômicos como o Renato pediu também assim. Pode até chegar próximo disso, mas ainda assim eu acho que a gente pode ter uma escola que tem dado certo aqui no Brasil, inclusive no Cruzeiro. Um que muita gente questionava bastante, mas eu acho que foi mais por causa da ausência de qualidade que tinha ali no elenco, que o Pepa acabou realmente não dando certo naquela situação, mas tinha números muito bons. Vou só fazer uma correção aqui, que eu falei que o Leonardo Jardim, não. É o Carvalhal que tem questões pessoais e que prefere ficar na Europa. E o não Luiz o Jardim, é Castro? o Carvalhal. O Jardim Luiz está mais ou Castro- menos na mesma área, assim. O Luiz Castro, no Atlético, queria administrar todo o departamento de futebol. Léo, com o Pedrinho Matos, ele não vai conseguir. Eles não vão permitir. Existe vaidade, existe a questão de ser centralizador do Alexandre Matos. Existe áudio vazado. Mas é que tem- as SAFs fazem a mesma coisa da associação, gente. Os erros do Atlético nesse início de temporada, o Cruzeiro não demitiu o cara e demitir antes do mês de fevereiro, a demora, perder a pré-temporada. SAF é associação maquiada. É isso aí, vamos para o intervalo, Prosé, e a gente volta já já com a bancada. Fica aí que tem mais.